Bom, pessoal, me pediram para resolver uma questão. É uma questão que está lá no simulado. A Laísa pediu. Então segue aí para vocês. Porque como as questões são sorteadas ao acaso lá, eu vou ler para vocês. A hemofilia A é uma grave anomalia determinada por um gene recessivo ligado ao cromossomo X, enquanto a miopia é uma condição determinada por um gene autossômico recessivo. Por favor, corrijam, retirem a albina aqui do texto e coloquem míope aqui no final. Tá. Ele fala, Sandra, normal para os dois fenótipos. Então, se Sandra é normal para os dois fenótipos, Sandra tem que ser X, Hzão, X, alguma coisa. E ela é normal, tem pais que são normais. Sandra é normal para os dois fenótipos, tem pais que são normais para os dois fenótipos, mas possui um irmão hemofílico e míope. Então, Sandra tem que ser Azão, para visão normal, e tem que ser XHzão, X alguma coisa, para ser de coagulação normal. Como os pais dela são normais e ela tem um irmão hemofílico, o pai dela tem que ser XHzão Y, a mãe dela tem que ser XHzão XHzinho, senão não há como explicar o nascimento de XHzinho Y, que é o irmão dela. O XHzão teria sido enviado pelo pai com certeza. A mãe pode ter mandado ou Hzão ou Hzinho. Sandra é Azão traço. Azão traço com o pai dela sendo Azão Azinho e a mãe sendo Azão Azinho. Então, Sandra pode ser Azão Azão, Sandra pode ser Azão Azinho, Sandra pode ser Azão Azinho, isso refazendo o cruzamento dos pais, mas não pode ser Azinho Azinho. Então, Sandra tem 2/3 de chances de ser Azão Azinho. Veja que eu coloco sempre a probabilidade de que Sandra seja o que eu preciso para atender o que o exercício pede. Aqui é a mesma coisa. Sandra pode ser XHzão, XHzinho, ou Sandra pode ser XHzão, XHzão, a depender de sua mãe. 50% meio para ela ser o que eu preciso, que é XHzão, XHzinho. Agora basta fazer o exercício agora. O marido dela está casado com Paulo, um indivíduo com fenótipo normal, XHzão Y, e Azão, porque fala que a fenótipo normal se aplica para os dois fenótipos. E fala que Paulo já teve um filho, em outro casamento teve uma criança com miopia, então ele só pode ser heterozigoto. Aí ele pergunta aqui, calcule em porcentagem a probabilidade de Sandra e Paulo terem uma criança míope, isso com isso para dar Azinho, 1/4. E hemofílica. Bom, hemofílica aqui, basta fazer o cruzamento aqui, XHzão, XHzão, XHzão Y, XHzão, XHzinho, XHzinho Y, 1/4 aqui, 1/4 aqui, levando em consideração que eu tenho duas outras frações consideradas aqui, basta multiplicar tudo. Minha resposta então vai ser meio vezes 2/3, as condições, vezes 1/4, o nascimento da criança com a hemofilia, vezes 1/4 com o albinismo. Mata esse 2 com esse 2, 4 vezes 4, 16, vezes 3, 48, 1 dividido por 48, mais ou menos 2%, resposta 2%. Um grande abraço para todos, até mais.